Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Plantão Hoje Mais. Doutor, bem-vindo mais uma vez ao Hoje Mais, Três Lagoas. Muito obrigada. É verdade. Vamos conversar, temos muita coisa interessante para orientar. Muitas coisas. Nós, o que fazemos para não adoecer? Você sabe que essa é a meta maior, né? É evitar adoecer. Esse é o ideal, né? Agora, se adoecer, o que fazer para não se agravar, para não complicar, enfim, para não morrer, né? Esse primeiro objetivo, que é o ideal, é não se contaminar. Então, o que fazer? Aí entra o isolamento, que tem sido tão falado, né? Quer dizer, você não se expor tanto, o mínimo possível, à contaminação, né? Mas não basta isso, porque acontece até de pessoas se contaminarem, terem contato e não adoecer. Eu acho que vocês já viram falar sobre isso. Então, para adoecer, não basta a contaminação, né? E aí entra esse outro fator, é um organismo que tem um bom sistema de defesa, né? Então, o que fazer para não adoecer? Evitar o contágio e manter o corpo forte para não deixar que o vírus se instale e adoeça, né? Agora, se adoecer, o que fazer, né? Essa é a grande questão, porque a contaminação, Emily, nós não temos um domínio total sobre ela, nós não temos certeza de que não vamos ser contaminados, não é verdade? Por mais que nos esforcemos, nós podemos ter contato com o vírus a qualquer momento. Bom, e aí, está tudo perdido? Não! É isso que eu quero que as pessoas entendam. Você tem um poder dentro de você, tem uma força, né, que é um sistema de defesa, que na verdade é ele que mantém a vida. A vida se mantém, não é porque nós temos medicamentos, é porque o corpo tem uma capacidade de se defender diante das agressões que naturalmente acontecem ao longo da vida. Então nós temos que contar com esse sistema, e agora especialmente, né? Então é fortalecer esse sistema, evitar o contágio, fortalecer esse sistema de defesa. Isso para não adoecer. Certo. Agora, Pode continuar, doutor. Agora, quer saber como fortalecer esse sistema? Porque agora é a pergunta que cabe, né? Quer dizer, como é que fortalece esse sistema? É interessante, Evelyn, que é assim, basta a gente dar para o nosso corpo a matéria-prima que ele precisa para funcionar. E aí ele vai fazer tudo o que tem que fazer, inclusive se defender, né? Nós não precisamos dizer para o corpo o que ele tem que fazer, isso está programado na criação de Deus, né? Nós temos que dar matéria-prima. Que matéria-prima é essa? Aí você começa a hidratação, um corpo que é 70% de água, né? E veja como é essa questão. 80% das pessoas não tomam a água que o corpo precisaria para funcionar bem, para ter resistência. Você percebe? Então, por que pessoas se colocam numa fragilidade maior? Inclusive por não beber água, né? Aí você pega o segundo item que o corpo precisa para funcionar, a alimentação. A alimentação é o fator que mais determina a nossa vida, a nossa saúde, a resistência. É o fator que mais influencia na imunidade. É o que comemos, né? Então, numa hora dessa, é mais importante ainda que tenhamos cuidado com a nossa alimentação. Se no dia a dia as pessoas vivem assim, como que gosta, o que quer, o que está acostumado e pronto, agora precisa pensar diferente, né? Porque a alimentação, ela vai determinar se esse corpo, olha que coisa interessante, se esse corpo vai ser um ambiente fértil para o vírus se instalar e multiplicar, ou se será um ambiente hostil. É exatamente isso. Como é que acontece essa situação, ou de fragilidade, ou de força, de acordo com como o nosso corpo está. Eu digo que é igual uma plantinha. Se você cuida bem da plantinha, e há um jeito certo de cuidar, não é como a gente quer, ela vai se apresentar lá forte, bonita, da raiz ao fruto. Assim é o nosso corpo. É cuidar bem do jeito certo, não como eu quero,
como eu gosto, como eu estou acostumado, como é prazeroso. Então, é isso que precisa ser feito, especialmente agora, que nós estamos precisando de um corpo resistente, de um corpo forte. Então, rapidamente, é assim, é viver bem hidratado, a gente diz, beber água em abundância, na alimentação, coma vegetais, verdura, legumes e frutas. Esses são os alimentos protetores, antiácidos, vitalizadores, antivirais, anticânceres. São alimentos extremamente protetores. Então, comer bastante vegetal significa estar com o corpo fortalecido, inclusive na sua defesa, comer comida de verdade. Porque essa comida vai ser a matéria-prima para o corpo realizar suas funções. Ele está programado. A nossa parte é só fornecer essa matéria-prima. Só isso. Né? Então a gente diz comida de verdade. E significa fugir dos alimentos industrializados, que a gente nem chama alimento, a gente chama produto, cheio de tinta química, corante, que intoxica, que acidifica, que desvitaliza, que destrói a flora intestinal, que cria o ambiente adequado para o vírus viver. Porque, em resumo, a questão é exatamente essa. Eu estou fazendo do meu corpo um ambiente favorável à vida do vírus, para ele se instalar, se multiplicar, ou eu faço do meu corpo um ambiente hostil, onde ele não tem espaço para se proliferar? É uma parte que é nossa, ninguém pode fazer por nós. Evitar contaminação, sim. Isolamento, sim. Evite ao máximo, mas não fiquem só nisso. Porque a possibilidade de entrar em contato com o vírus, ou seja, é muito grande. Veja, nós estamos numa guerra, imagine uma coisa. Nós estamos numa guerra contra o inimigo. Numa guerra, nós não vamos somente nos esconder, mas você precisa se fortalecer para enfrentar o inimigo, cuidar do seu corpo e colocar a possibilidade de adoecer lá embaixo. Agora, se eu cuido mal, se é um corpo fragilizado, desidratado, que não tem água, malnutrido, intoxicado, ácido, esse corpo não vai ter condição de resistir e mais facilmente vai ter sua doença agravada. Doutor, e a gente falando desse, que acaba sendo, o senhor falou, uma guerra, né, e acaba mesmo sendo uma guerra contra o coronavírus. E esse vírus, o coronavírus, ele é um vírus muito agressivo ao nosso organismo? Ele é um vírus muito forte, é um inimigo muito poderoso mesmo ou não? Em princípio, ele não tem esse poder destruidor. Por que a gente sabe disso? Pela grande maioria, talvez 90%, que nem adoece. Então, se ele tivesse um poder grande, ele adoeceria todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que ele contaminasse. Mas isso não acontece. Ele contamina, mas não adoece. Então, ele não é tão forte assim. Então, essas pessoas que adoecem, que têm suas doenças complicadas, é porque estão dentro de uma fragilidade. Então a gente diz assim, mais do que a força do vírus, é a fragilidade em que as pessoas se encontram, que tem prevalecido e determinado as complicações e as mortes. E aí vamos ficar de braços cruzados, só torcendo para ver o que vai acontecer? Não, tem como se fortalecer, se prepare para enfrentar o inimigo. Que ele não apareça, isso é o ideal, mas estejamos preparados, com um corpo forte, bem cuidado, que significa, e para a gente seguir um pouco mais nesses cuidados, né, Emily, é hidratar, é nutrir bem, aí vem o exercício, se movimentar, porque isso aumenta a irrigação, aumenta o oxigênio do corpo, consequentemente aumenta a vitalidade, aumenta a defesa, descansar adequadamente, né? São as necessidades básicas, nós chamamos assim, dê ao seu corpo o que ele precisa para viver. Água, alimento, exercício, descanso, paz, são as necessidades básicas sem as quais a vida é impossível. Negligenciar este inimigo, não. Ele não é tão forte assim. Não é isso. Né? Também não vamos enfrentá-lo de peito aberto. Ele é fraco. Não. Vamos enfrentá-lo com armadura, com escudo, com capacete,
que é a água, que é o alimento, que é o exercício, é com um corpo forte para lutar e vencer se precisar. Certo. É muito interessante a maneira como o senhor fala. E vou perguntar outra coisa. Essa fragilidade do corpo, a gente tem que se fortalecer para essa guerra contra o coronavírus, mas existe um grupo mais fraco, exatamente mais fragilizado, vamos dizer assim? Existe um grupo de risco? Sim, é que é um grupo que está tendo a doença agravada e até morrendo, né? Os idosos, as pessoas... Veja, agora é interessante, não só idosos com doenças crônicas, às vezes 3, 4 doenças crônicas associadas. Então não basta ser idoso. As pessoas, mesmo jovens, com doenças crônicas, que acaba constituindo esse grupo de risco. E aí eu quero chamar a atenção porque fica parecendo assim, né? É idoso. É que os idosos, de uma maneira geral, são mais descuidados no seu estilo de vida. Olha, se você fizer a investigação, você vai ver que idoso não toma 2 copos de água por dia. E por aí vai, né? Então, são pessoas que estão dentro de uma postura mais descuidada, sabe como aquela situação assim, já estou de idade mesmo, eu fazer o que eu gosto e pronto, né? Então, não basta ser idoso para estar no risco, é o idoso que está com o seu sistema fragilizado, e eu vou me permitir dizer assim, que não está tão bem cuidado. O que significa dizer? Vamos melhorar esse cuidado, vamos hidratar. Hidrata esse idoso, nutre melhor, dá essas condições, né? Principalmente essa água, alimento, exercício, repouso, essas 4 coisas. E você vai ver que a resistência aumenta em poucos dias. Só o hidratar já muda sensivelmente essa condição. E você sabe outra coisa que cria uma vulnerabilidade, um risco? É o uso de medicamentos. Os idosos, qual é outro complicador do idoso? A grande maioria está tomando muito medicamento. É remédio de pressão, e não é um só, são 2. É remédio de diabetes, são 2, 3. É o remédio para dormir. Olha, não é raro você ter o idoso tomando 10 medicamentos. Isso já gera uma condição de fragilidade, porque basta ver os efeitos colaterais desses medicamentos. São pessoas que vivem com excesso de medicamentos. Isso você vai ver nos mais jovens que complicam e morrem também. São pessoas que estão tomando muitos medicamentos. Então, preciso muito cuidado com o medicamento, né? Muito cuidado, porque é um fator que tira a resistência do corpo e vulnerabiliza bastante, né? Doutor, o que o senhor fala é muito interessante. Eu gostei muito dessa analogia que o senhor fez, que estamos numa guerra contra o coronavírus. Sim. E temos que nos armar e nos proteger. Eu gostei muito dessa analogia. Talvez fique mais claro para as pessoas essa questão, né? Porque elas acham que só se escondendo dentro de casa. Eu vou fazer mais uma analogia. Escondendo atrás da trincheira vai estar livre dos ataques, e não é bem assim, né? Perfeito, é exatamente isso, você entendeu? Esse se esconder, que eu usei essa palavra, que é o se isolar, enfim, né? Pode ser uma tática, mas não pode ser para sempre. Primeiro, ninguém vai poder viver isolado, escondido para sempre. A contaminação, uma hora vai acontecer. Agora, o que está sendo dito pelas autoridades médicas e sanitárias do país? Evitar uma contaminação agora, para evitar um pico de pessoas gravemente doentes, que nós não tenhamos hospitais, UTIs e respiradores para atender. Tudo bem, tem o seu fundamento, né? É importante. Mas achatar o pico, que as pessoas adoeçam mais prolongadamente, mas vai adoecer do mesmo jeito. E o que nós estamos dizendo, eu não quero que você adoeça nem no pico, nem fora do pico. Nem agora, nem depois. Esse é o nosso objetivo maior. Deixa eu preparar esse corpo, deixa eu armar esse corpo com o que eu posso fazer, e eu posso. Tem muita coisa que nós podemos fazer para, como você reforçou a analogia da guerra, né? Para estarmos
preparados para a luta. Preparados para a luta. E o que é interessante é que essas ações de preparo são ações simples, minha filha, são muito simples. E talvez por isso são até desconsideradas, desprezadas. Beber água, comer vegetais. Mas é isso, é só isso que vai fazer a diferença entre viver e morrer, entre agravar. São essas pequenas coisas. Você quer ver uma coisa? Tome um banho de sol de 15 minutos todo dia, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Você vai sentir uma vitalidade só nesse fator. Porque onde entra o sol, sai a doença. O sol é um fator de vitalização muito forte. Hoje você tem as pessoas sem se expor ao sol o dia inteiro e todos os dias. Isso é incompatível com vitalidade. Se eu não tomo sol, eu me coloco numa posição de fragilidade. Aí eu também não bebo água, eu também não me alimento direito. Você entendeu? E no final, o que resta? Resta uma plantinha fraca, que é atacada pelos parasitas, mas não porque os parasitas são fortes, porque o ambiente favorece. Essa outra ideia, Emily, é muito interessante, né? É assim, que ambiente eu estou criando no meu corpo? Aquele ambiente que diz para o vírus, olha, vem cá, vem para cá, está tudo preparadinho para você. Que é um ambiente com açúcar. Por que o diabético é mais problemático nessa doença e está dentro do risco? Porque tem uma oferta grande de açúcar, que é um alimento perfeito para o vírus. Assim também quem não é diabético, mas vive num regime de muito açúcar, de amidos, de doces, cria um ambiente favorável para o vírus se instalar e se multiplicar. Deixou criar no meu corpo um ambiente hostil. Um ambiente hostil, que ele não encontre facilidade para o crescimento. E você veja que coisa interessante, né? Mesmo havendo contágio, algumas pessoas nem manifestam sintomas nenhum. Vamos usar assim, o vírus não faz nem cócega. Nem cócega, por quê? Porque o corpo está fora, o vírus é o mesmo, né? Em outras, olha, adoecem levemente. E sinais de uma gripe comum. Em outras, a doença se agrava. Qual a diferença dessas três situações? É que em uma pessoa o vírus encontrou um ambiente perfeito para se multiplicar, se multiplica sem resistência e assume uma carga viral, se chama isso, até isso é dosado, uma carga viral, a quantidade de vírus que está nesse corpo. Então a meta é essa: se eu me contaminar, que eu vou até dizer, eu estou falando de mim, se eu me contaminar, o que é muito provável que aconteça, eu gostaria que não acontecesse, mas a probabilidade é maior que aconteça, se não agora, mais para frente, vamos estar preparados para não permitir que esse vírus se instale e se multiplique a ponto de determinar lesão e até matar, percebe? Entendo. Então, de tudo isso, a minha maior mensagem nessa comunicação, no vídeo e agora com vocês, é muito bom, é dizer, faça a sua parte, você tem o que fazer para se defender. Agora, quando eu digo isso, algumas pessoas se manifestam, inclusive nos vídeos, nos comentários, como se eu estivesse dizendo, não precisa isolamento. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que não basta isolamento. Né? Uhum. Não se acomode com o isolamento. Há mais para você fazer. Porque mesmo isolado, não há isolamento 100%. Não há. É verdade. Não é verdade? Porque temos que ir no mercado comprar alimento. Temos que ir na farmácia às vezes, né? Perfeito, né? Então é essa coisa de estarmos nesse preparo, né? Nesse preparo. E como eu te disse, são coisas simples, né? É você cuidar do corpo, dando o que ele precisa. Vamos relembrar: água abundante, né? Alimento, comida de verdade. É comida de verdade, né? É uma boa classificação para saber. Isso é comida de verdade, é o que você está comprando, botando na mesa, dando para o seu filho comer.
é comida de verdade, né? Movimentar, porque quando você se movimenta, você estimula a circulação, a irrigação, aí vai mais oxigênio para os tecidos, isso aumenta a vitalidade, aumenta a força, melhora todas as funções do corpo, né? O descanso, né? É um descanso do corpo e da mente, e procurar se distrair, né? É um lado importante. Ter um hobby, buscar estar alegre, brincar, sorrir, né? Isso é forte, é necessário. E dentro até, né, de uma visão espiritual, eu sou um médico cristão, é o poder de Deus, né? A gente confiar em Deus. Então, numa situação dessa, eu como médico cristão, me coloco nas mãos de Deus, claro, Senhor, olha por mim, estou aqui. Peço a bênção, peço a proteção, né? Mas peço sabedoria e força para fazer a minha parte. Né? Porque ele vai estar aqui lá dizendo, tá bom, Belmiro, mas faz tua parte, filho, bebe água, você não está bebendo água, não é? Se alimenta direito. Não está comendo muita guloseimas, né? Pois é. Para de beber refrigerante, para de... Quer dizer, cuida da vida. Doutor, o senhor explicou muito bem e de maneira simples o que a gente precisa ouvir. Não basta só o isolamento, temos que cuidar do nosso corpo, porque só vamos ganhar essa guerra se estivermos fortes e o vírus não fizer nem cócegas na gente, né? Exatamente. Se adoecer, não complicar, e se complicar, não morrer. É isso aí. Gente, eu conheci o doutor Belmiro Darcy por um vídeo dele que está correndo em todas as redes sociais, talvez você também tenha visto, porque ele tem um canal no Facebook e no YouTube, né, doutor? Que é o nome do senhor, doutor Belmiro Darcy. No YouTube é Belmiro Darcy. youtube.com/Belmiro Darcy. No Facebook é /Dr. Belmiro Darcy. Eu tenho muitos vídeos, muito material publicado com mais detalhe desses assuntos, e vale a pena as pessoas assistirem, porque essa questão de saúde, Emily, é questão de conhecimento. A gente não faz aquilo que não sabe, e é importante buscar o conhecimento para uma matéria que a gente classifica como a mais importante, que é a nossa saúde, e é realmente. Então eu não posso sair fazendo as coisas de qualquer jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu gosto, do jeito que todo mundo faz. Não, busque fundamentação. Então, Emily, favorece também, deixa eu citar para você, esses cuidados gerais. Mas, por exemplo, a vitamina C cabe nesse momento? Sim. Tomar 500 miligramas de vitamina C por dia fortalece o sistema imunológico, o sistema de defesa? Sim. A vitamina D, que é uma vitamina essencial, que praticamente todas as pessoas estão com ela muito baixa. Que é a do sol, né? A D é a do sol, né? É a do sol, né? Mas se puder fazer uma suplementação de vitamina C, vitamina D, magnésio e zinco, é muito interessante para aumentar essa resistência, né? Dentro dos alimentos, eu chamo a atenção para as especiarias. Você pega o orégano, o açafrão, o manjericão, curry, toda essa linha, hortelã, coentro, cebola, alho. As especiarias são verdadeiros remédios. Eles são mais do que alimentos, são medicamentos, são anti-inflamatórios, antiparasitários, antiácidos, anticâncer, antivirais, são verdadeiros medicamentos. Então, colocar isso mais na rotina das pessoas, assim como as sementes, são alimentos muito ricos, semente de gergelim, quinoa, linhaça, você usar isso no seu dia a dia, põe num suco, põe em cima da salada, enfim. Tudo isso enriquece o corpo. Eu estou dando uma matéria-prima para que ele forme as substâncias, os anticorpos, os hormônios, tudo o que precisa para defender e para funcionar bem. Sem matéria-prima, ele não faz nada. E essa matéria-prima cabe a nós fornecer. É verdade. E eu já falei para vocês, nós estamos numa campanha
para levar informações, não só notícias sobre o coronavírus, mas informações como o doutor Belmiro Darcy está dando para a gente. E nós estamos numa campanha aqui no Hoje Mais que chama Juntos Somos Mais. Somos mais fortes, somos mais parceiros e somos mais solidários. E o doutor escolheu a hashtag Juntos Somos Mais Solidários, né, doutor? Porque passar informação é solidariedade, né? É verdade, juntos somos mais solidários. Solidários. E é o que tem acontecido, né? Você vê essa orientação que eu passei nesse vídeo, um vai passando para o outro, é a solidariedade, né? É verdade. E parabéns por esse trabalho de vocês, viu, Evelyn? Isso é muito valioso e faz diferença. Alcançando as pessoas com informação, com orientação, né? Então eu digo, é ficar em paz, Não pode ficar de braço cruzado. E isso é que eu acho que tem dado às pessoas uma sensação de insegurança, de ansiedade. Assim, só se isola, as pessoas têm na cabeça, mas será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Calma! Se você não conseguir, você vai estar com o corpo capacitado para resistir. Exatamente isso. Esteja pronto para resistir. Tá ok, doutor, muito obrigada por essas informações. E vocês também podem seguir o doutor lá no Facebook dele, doutor Belmiro Darcy, e no YouTube também, no canal dele no YouTube. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. E a gente fica por aqui até o próximo plantão de notícias com mais informações para vocês. Até lá, tchau!